Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 17. Então Jesus exclamou: Ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos terei de suportar? Trazei-me aqui o menino. Amém? A Bíblia vai relatar uma história muito interessante, que vai falar sobre um tipo de geração. Jesus estava reunido com uma multidão e um homem se aproxima do Senhor e ajoelha diante dele. Ele vai clamar ao Senhor pedindo para que ele tivesse compaixão do seu filho, porque ele estava sofrendo ataque perversamente de um espírito maligno. Seu pai ele vai dizer que ele sofria ataques, que muitas vezes ele caía no fogo e outras vezes ele caía na água, sofria de um terrível mal espiritual. Aí o Senhor ele vai reclamar a Jesus, dizendo mais ou menos assim com as minhas palavras: Olha, Jesus, eu trouxe ele para os seus discípulos, mas eles não conseguiram dar conta do recado, não conseguiram curar ele. Eu achei que eles fossem discípulos do Senhor verdadeiramente e eu nem precisaria chegar ao Senhor, mas eles não puderam fazer nada. Aí Jesus ele vai falar esse versículo ao qual nós lemos: Ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos terei de suportar? E ele vai pedir para que trouxesse um menino até a tua presença. E Jesus repreendeu o demônio que estava ali atormentando aquele menino, talvez uma criança ou adolescente. E na mesma hora ele foi curado por Jesus. Na mesma hora o seu mal foi embora e ele ficou são. Aí os discípulos depois vão questionar a Jesus por que eles não tinham conseguido resolver aquela situação. E o Senhor vai dizer assim: por causa da vossa pequena fé, por conta da pequena fé de vocês. E o Senhor ele vai dar uma lição dizendo que se eles tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eles pediriam para que o monte transpassasse de um lado para o outro. Mas Jesus ele está aqui apontando uma geração sem fé e perversa. Será que essa geração é a minha e a sua? Uma geração que não tem praticado aquilo verdadeiramente que Jesus tem ensinado há milhares de anos? Pois hoje em dia, a gente se pergunta: por que não temos mais milagres como no tempo de Jesus? Por que não temos sinais e maravilhas como no tempo de Jesus? Será que a nossa geração está tão perversa que ela se encaixa nesse contexto? Será que nós vamos mudar a nossa geração, o nosso tempo, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nesse tempo que nós vivemos? Será que vamos conseguir exercer a fé de modo a mover o sobrenatural? É uma pergunta que eu deixo aqui. Qual é o tamanho da sua fé? Olha que Jesus vai dizer, e é lindo: se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, uma semente minúscula, nós poderemos fazer coisas maravilhosas. Mas o que acontece é que não temos nem um pingo de fé. Mas que você possa ter fé e não ser essa geração perversa. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.